Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Maria do Clube da Alvorada. E hoje eu vou trazer pra vocês um pouco sobre tarararam, a minha experiência jogando Half-Life 1, né? Um jogo das antigas que quase fez minha cabeça explodir. Foi um pouco tenso, gente. Eu quase tive um derrame jogando esse jogo. Mas enfim, voltando aqui pro ponto. Então, vamos lá. Se acomode, né? Fica bem confortável aí. E bora para mais uma análise aqui do canal. Então, bora lá. Vou começar com um resuminho sobre Half-Life. A gente, né, meio que é o Gordon Freeman, que é um cientista físico, né, o nosso personagem, que ele acaba se encontrando no meio de uma resistência a uma invasão alienígena que ameaça o futuro da humanidade. Esse jogo ele foi lançado em 1998, teve uma boa repercussão na época e até hoje é considerado como um dos melhores jogos assim para se jogar. Ele possui uma gameplay dividida em puzzles, exploração e combate, às vezes contra humanos e também contra alienígenas. Isso é uma introduçãozinha do que é Half-Life. Esse, né, pelo que eu sei, tem o Half-Life 1 e o Half-Life 2. O 2 é mais recente, acho que é de 2004. Mas eu ainda não joguei o 2, mas falando pela minha experiência com o 1, é exatamente isso. O jogo ele tem várias partes que você tem que resolver um enigma, você tem que explorar, você pode... Não é um jogo que tipo, você só vai ir em frente. Você pode ir em frente, voltar pra trás, ir pra direita, ir pra esquerda e explorar bastante o mapa, né? Tem uma boa parte de exploração. E o combate também é um pouco tenso. Na verdade é um pouco difícil também. Mas é um combate divertido. Você tem várias formas que você pode usar. Por exemplo, quando você vai atirar com alguma arma, você pode deixar ela com uma mira fixa, onde ela vai mirar diretamente no alienígena, ou com uma mira livre, né? Aí você é até um pouco mais complicado, mais difícil, mas também é divertido. Fora que tem muitas armas dentro desse jogo e que cada uma faz uma coisa diferente. Que você pode pegar armas dos alienígenas que você abate, ou que estão espalhadas pelo mapa, né? Ou dos soldados. E é bem legal, né? Essa parte do combate. Também tem uma parte que você encontra vários cientistas espalhados pelo mapa. Que esses cientistas você pode. Quando você tá muito ferido, você pode chegar até um deles e eles podem dar uma injeção que vai te ajudar a curar um pouco da sua vida. Ou eles vão conversar com você contando um pouco mais da história. Ou se você quiser, você pode matar esse cientista, não tem problema, ele vai morrer ali. E a mesma coisa com os policiais que você vai encontrando, com os soldados, né? Que não são os soldados inimigos, né? Que eu vou falar mais pra frente, mas que são só os policiais do jogo. Você pode dar um comando para eles ficarem te seguindo, eles vão te ajudar a batalhar com uns alienígenas, ou com o que você estiver lutando. Ou você pode matar ele, mas ele vai tentar te atacar depois, mas você pode roubar o equipamento dele, como a arma e as munições. Então essa é uma parte divertida do jogo, e eu gostei também. Ah, Maria, mas você tá falando tão bem do jogo, me dá até vontade de jogar. Ah, que bom que te dá vontade de jogar. É um jogo muito bom, né? Como eu falei, ele tem gráficos também, eu não cheguei nessa parte ainda, mas né, já falando, os gráficos dele são muito bons pra época, tem uma gameplay divertida, é uma história bacana também. Mas então por que que quase me deu um derrame jogando esse jogo? Não, me deixa passar. Calma, pequeno gafanhoto, eu já vou chegar nesse ponto, vai ficar para minhas análises finais. Mas antes, né, de falar um pouquinho dessa parte minha da análise, eu vou dar uma introduçãozinha só no que é a história do jogo, o porquê que eu acho interessante e qual que é o tema que ela aborda. Vou agora assumir aqui a minha voz de narradora e vou começar a contar um pouquinho sobre a história em geral do jogo, né, como é que a gente começa. Tem um pouquinho de spoiler nessa parte do jogo, caso você queira pular. Mas eu vou só pra atiçar um pouquinho essa vontade de jogar o jogo. Nós, então, que mexemos o Dr. Gordon, a gente acorda, pega um trem que conecta essas instalações do laboratório e depois a gente meio que coloca uma roupa de proteção porque vai ter um experimento importante para ser realizado mais tarde, né? A gente vai até essa parte que é realizado o experimento, mas acaba acontecendo uma falha e por conta dessa falha é aberto um portal que conecta a Terra para uma outra dimensão. A gente é sugado pelo portal e depois a gente acaba vendo também algumas criaturas e coisas a mais e acaba desmaiando. Nisso, quando a gente acorda mais tarde, a gente está na câmara de testes ainda, e a gente se vê em um cenário um pouco caótico.
com vários corpos de cientistas espalhados por todos os lados, tá um caos, tá uma bagunça, não tem comunicação com o mundo lá fora. E a gente acaba encontrando alguns sobreviventes, que são alguns dos poucos cientistas que restaram, alguns policiais, que acabam, né, nos incentivando a sair de lá, né, dando algumas dicas, algumas coisas que a gente tem que fazer para procurar ajuda. E a gente acaba aqui no começo do jogo, pra se defender, vem a nossa primeira arma, que é a arma meio que básica, assim, do jogo, que vai com a gente, acompanha a gente do começo até o final, que é o nosso braço direito, que é um pé de cabra. E daí com esse pé de cabra, né, a gente vai encontrando depois outros tipos de arma. Aí conforme a gente avança, né, no nosso caminho, a gente enfrenta criaturas que grudam na cabeça de alguns humanos, que se acabam, né, virando escravos, uns outros bichos que são irritantemente irritantes, entendeu? Irritantemente irritantes. Que é tipo uns bichinhos que eu falo que é tipo um sapo, mas não é um sapo, que fica pulando o tempo inteiro, é muito difícil acertar esses bichos. Tem vários outros, tem uns outros bichos verdes que lançam raio laser dos olhos, uns que ficam presos no teto, que estica uma lingona, que você, se ele encostar em você, ele vai te sugando pra cima, que você pode acabar morrendo de altura. Ah, isso me lembra de coisas. Mas enfim, tem uns outros mais fortão, tem uns bichos que voam que são muito chato, meu pai do céu. Alienígena não é coisa que falta. Então a gente acaba enfrentando esses bichos e também outros que são humanos, que são umas forças ali meio que militares que estão querendo matar a gente e os sobreviventes para tentar manter aquilo tudo que aconteceu no laboratório em sigilo, né, da situação. Então a gente acaba enfrentando esses humanos também, a gente pode pegar os armamentos deles que eles deixam cair e a gente vai avançando na história. Então, em resumo, né, a gente precisa chegar na parte lá para fechar o portal para impedir uma invasão alienígena completa, né? Ali ainda tá meio aberto, tem uns para fora, mas tem a maioria tá dentro ainda. Então a gente tem que impedir que isso aconteça. E enfrentar uma criatura extremamente poderosa e difícil, que é o nosso chefão final, que tá mantendo o portal aberto. Então a gente meio que tem que matar ela para encerrar o jogo. Aí, né, vai entrar um pouco a minha experiência com o jogo, mas depois eu vou falar melhor. Aí, enfim, depois que a gente derrota a criatura, esse monstro, a gente acorda em um lugar sem armas, nada, tipo, no final, acho que se eu não me engano é no trem de novo, assim, só que indo por uma escuridão, assim, que a gente tá sendo observado por um homem misterioso, meio estranho, assim, que ele acaba nos fazendo uma oferta. Aí você escolhe se você aceita a oferta ou não. Enfim, termina o jogo aí, né? É um final bem legal, assim, bacana pro jogo. E bem divertido, né? Dando ainda a oportunidade de escolha, que eu acho que vai dar ligação pro jogo 2. Em resumo, esta é a história do Half-Life 1. E agora, depois de falar um pouquinho da história do jogo, da gameplay, como funciona, vou terminar o vídeo falando um pouco da minha análise, né? Do que eu achei no geral e de como eu me senti jogando esse jogo. Half-Life é um jogo muito bom, ele é muito divertido, a parte da gameplay é ótima, não tenho do que reclamar da parte do jogo em questão dos puzzles, em questão da história, é muito divertida, é muito boa também, da interação do personagem com o ambiente, dos gráficos que são dos gráficos também do jogo, né, que pra questão da época, nossa, estão muito bons, é um jogo que envelhece bem, né, se eu jogar daqui 10 anos, talvez o jogo ele continue sendo bom. Né, ali vocês podem ver que tem talvez uma diferencinha do jogo original, é que eu tava usando um mod, né, pra deixar o jogo mais bonito, que meu amor colocou pra mim. Mas em questão disso tudo, é um jogo 10/10. Jogaria de novo? Sim, mas talvez daqui 10 ou 20 anos. Por quê, Maria? Porque ele é um jogo muito, 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 extremamente difícil. Assim, eu também não posso falar muito porque eu não tenho muita experiência com jogos ainda. Porque eu comecei recentemente a entrar nesse meio de jogar joguinhos e tals e afins, né? Mas não só por experiência minha, mas eu vi que é um jogo um pouquinho difícil, sim. Mas por que ele é difícil? Assim, tem alguns puzzles que são fáceis, são ok de descobrir ou desvendar, mas tem outros que, meu Deus do céu, é muito difícil para entender o que fazer ou entender aonde você tem que ir ou o que você tem que realizar. Eu acho que eu fiquei, sem brincadeira, numa parte, num capítulo da história,
umas 4 horas, ou 2, ou 3, eu não sei. O tempo passou muito rápido, muito devagar. Mas eu não sei quanto tempo eu fiquei pra resolver um puzzle. Um puzzle do jogo. E é assim, esse jogo ele não te dá muita dica. Você tem que ver e analisar o que você tem que fazer. Os cientistas eles vão falando algumas coisinhas. É, mas o jogo também. Eu joguei ele com o áudio em inglês. Então, algumas coisas dava pra entender o que era pra fazer. A maioria eu não entendia, mas porque eu não entendo muito de inglês ainda. Mas por conta disso, talvez foi um pouquinho mais difícil pra mim também. Mas, tirando a parte dos puzzles, da gameplay, assim, eu joguei com a mira ativada. Ou seja, tipo, eu não ficava com a mira livre, eu ficava mais com a mira quando já vinha os bichinhos pra atirar. Porque com a mira livre eu achei muito difícil, é muito difícil você mirar, porque que nem que eu falei, os bichos eles se movimentam muito rápido, principalmente aqueles bichos sapinho que fica pulando assim pra frente e pra trás, os outros que ficam voando, é muito difícil manter a mira. Então eu deixei com a mira ativada, que me ajudou, ainda era difícil, mas me ajudou um pouquinho mais. E assim, eu morri tantas vezes nesse jogo. Tantas vezes. Que foi tenso o negócio. Foi tenso mesmo. Porque, assim, tinha muita parte que você tinha que saltar de um lugar pro outro. Que se você errasse um pouquinho o pulo, você caía e você tinha que voltar de novo e tentar fazer uns parkour muito doido de bicho. Às vezes tinha umas fases que tinha muito bicho. E assim, você começa com 100 de vida lá, 100 pontinhos de vida, acho que é 100. E tem a sua armadura também. Aí, no decorrer do capítulo, né, do jogo, você vai avançando e você vai perdendo vida. E pra você recuperar essa vida, ele não recupera conforme você vai andando, vai passando o jogo. Você tem que recuperar nos negócios que tem na parede de vida, né, pra você encher de volta. Ou achar uns negocinhos de vida espalhados pelo chão. Mas tinha momentos que parecia que esses negócios só não tinha. Você começava o capítulo com 100, terminava com 20, aí começava outro capítulo, mas quando você começava outro capítulo, não tinha ali uma coisa de cura logo em seguida. Você tinha que passar pelos bichos, passar pelos desafios de parkour com seus 20 pontinhos de vida que tinha, pra poder achar um negócio pra recuperar mais pontos de vida. Então, isso era muito difícil também, porque não ficava logo ali, assim, pra você recuperar a sua vida. Você tinha que passar por uma boa parte do game ali pra recuperar de novo. E toda vez que você morria, você reiniciava o capítulo, era assim. E outra coisa, outra coisa desse jogo é que ele não tem, claro, ele tem um save automático que ele salva ali, mas às vezes o save buga, então você tem que salvar você mesmo. Tipo, eu tava jogando e sei lá, eu apertava Ctrl F6, eu não sei, pra você salvar. Aí, por exemplo, pulei uma plataforma. Nossa, passei por um parkour extremamente difícil, F6 pra salvar. Aí tudo bem, se eu morri depois do parkour, eu já tinha passado o parkour, eu reiniciava logo aonde eu apertei o F6. Mas se eu esquecia de apertar o F6 e eu morria, eu aparecia lá antes do parkour novamente. E eu tinha que fazer todo esse caminho de novo, porque eu esqueci de salvar. Exatamente, se você não salva onde você parou, você tem que voltar da última vez que você salvou. Seja lá onde for, caso você lembre de salvar. Então, então, fora isso, fica ainda mais difícil, porque às vezes eu passava por uma situação que eu passava pelo parkour, matava umas 10 criaturas, terminava com 10 pontos de vida. Aí, de repente, eu passava pra uma outra parte, a da sala, né? Tinha lá um save automático, mas às vezes o save automático não funcionava, e eu morria. E eu começava de novo, lá pra trás, da onde eu tinha iniciado antes. Isso me tirou horas, até chegar um ponto que a qualquer coisa difícil que eu fazia, eu salvava pra não correr esse risco. Enfim, tirando tudo isso, todas essas partes extremamente difíceis, é um jogo legal, um jogo divertido. Recomendo. Mas assim, eu não sei se eu vou jogar esse jogo novamente tão cedo. A não ser que eu queira me estressar novamente com esse jogo. Ele foi um desafio pra mim. Mas fiquei feliz em terminar. Muitas vezes eu quis desistir. Mas também, meu amor, ele ia lá, né? Ele falava, não, amor, você tem que continuar, você tem que terminar. Eu falei, mas eu não quero. Eu lembro que chegou um dia que eu chorei de raiva porque eu não conseguia passar de uma bendita fase. Eu falava, por que esse jogo me odeia? Ele me odeia. Mas é que o jogo era extremamente difícil, aquela parte, tá bom? Quero ver vocês jogar esse jogo e jogar ele inteiro e me falar aqui depois nos comentários como é difícil esse jogo. Ou talvez seja difícil pra mim. Mas enfim, né, gente? Essa foi a minha experiência com Half-Life. Eu recomendo pra você que não jogou ainda.
É um jogo 10/10, mas também se prepare que pode ser um jogo talvez um pouco estressante. Mas também dá uma satisfação imensa quando você termina o jogo. Então é muito gostosinho também. No geral é isso, né? Esse é o vídeo que eu tenho pra falar pra vocês sobre Half-Life. Caso você já tenha jogado, deixe nos comentários o que você achou do jogo. Caso ainda não tenha jogado, recomendo que jogue. E também, né, pra ajudar o canal, deixa aquele like caso você tenha gostado do vídeo, se inscreve, ativa o sininho de notificação pra você saber quando tem vídeo novo, comenta nos comentários também próximas análises que você gostaria que eu fizesse e fique por dentro aqui das coisas e das análises que eu trago no canal. Fico muito feliz de você ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!